Shalom, graça e paz, povo de Deus, filhos da luz, remidos por Cristo Jesus. Mais uma vez aqui direto de Israel. Nós estamos hoje aqui no Vale de Elá, esse vale lindo, maravilhoso, local daquela grande vitória de Davi sobre Golias, né? Depois do exército filisteu está humilhando os exércitos de Israel através de Golias, né? Davi chega aqui, enviado pelo seu pai, trazendo alguns queijos para os líderes, trazendo alguma comida para os seus 3 irmãos que estavam no exército de Saul. E chegando aqui, Davi vê o gigante Golias afrontando os exércitos de Israel. E Davi se apresenta a Saul como aquele que pode derrotar esse inimigo. O mais incrível de tudo isso é que haviam tantos homens no exército de Israel, inclusive a palavra diz que Saul, ele sobressaía do povo de Israel dos ombros para cima. Então Saul não era um homem baixo, ele era um homem bem alto, forte, né? Era o rei, mas ele também estava aqui aquartelado, com medo do Golias, que a cada manhã vinha e afrontava os exércitos de Israel, buscando um homem que pudesse guerrear com ele e resolver a guerra por ali. E Davi chega exatamente no momento em que o Golias sai, afronta os exércitos de Israel, e Davi vai e chega para o rei Saul, aqui em 1 Samuel, capítulo 17. Davi chega para Saul e diz assim: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Todas as vezes que eu leio esses textos de Davi aqui, eu me emociono muito. Porque uma coisa tremenda que Deus me permite ver na formação de Davi, é que Davi ele foi formado exatamente tendo a oportunidade de ter contato com Deus, além de um jovem a quem Deus preparou assim um coração tremendo para temer ao Senhor. Ele vai ser formado assim, longe daquela vida palaciana, das grandes reuniões, das lideranças, e por isso mesmo ele vai ter oportunidade de colocar em prática a sua fé no Deus vivo, no Senhor dos Exércitos, cuidando das ovelhas do seu pai e enfrentando as suas guerras, que era contra os lobos, contra os leões das montanhas, né, contra os ursos que davam em cima do rebanho do seu pai. Mas o suficiente para que ele chegasse aqui ao ver o gigante Golias desafiando os exércitos do Deus vivo, aquilo mexeu tanto no coração de Davi que ele disse: olha, não precisa ninguém ficar preocupado com isso não, deixa que eu vou lá e eu resolvo. Agora, chegar um jovem como ele à frente do rei, tendo um exército inteiro sendo afrontado por um guerreiro do outro lado. E Davi chega e diz: pode deixar comigo que eu vou enfrentar esse guerreiro. E aí, quando Davi sai para enfrentar Golias, no versículo 45 e 46, depois de Golias afrontar a Davi, Davi diz para Golias: tu vens contra mim com espada, lança, escudo, pontiagudo. Eu, no entanto, venho contra ti em nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que desafiastes. Davi teve o discernimento de entender que aquele inimigo, aquele gigante, não estava desafiando, propriamente dito, a ele. Estava desafiando o Deus dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Ele não estava desafiando só um exército, estava desafiando um povo sobre quem Deus colocou o seu nome. Você está desafiando o Senhor dos Exércitos. E Davi então vai dizer para ele:
hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos, eu te ferirei, vou decepar a tua cabeça e vou dar o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Hoje eu quero tirar aqui uma das muitas lições que se pode ter dessa passagem da palavra de Deus, a maneira como nós enfrentamos uma quantidade de desafios que nós costumamos chamar de lutas de guerra. Tem crente que passa o dia assim, um sauda o outro e aí, meu irmão, como é que vai a luta? Ô, meu irmão, estou numa guerra. Parece assim que ele está numa situação que é mais uma coisa para atravancar a vida dele e talvez ele não vá conseguir vencer, resolver. Ele não consegue olhar determinadas situações como sendo algo que Deus colocou para fazer com que a sua fé seja exercitada e ao ser exercitada ela seja enlarguecida, ela seja crescida e de certa forma ali ele ganha experiências com essa situação para que a sua autoridade espiritual e inclusive a sua vida seja muito mais bem sucedida em cima do que ele vai vencer. Nós não podemos esquecer que quando o povo de Deus vai entrando nessa terra, Deus diz para Josué, olha, medita na minha palavra dia e noite. Medita na minha palavra dia e noite. Deus não disse assim, lê a minha palavra 10 vezes no ano. Ele não disse isso, medita na minha palavra todo dia, dia e noite. Medita, tu pega uma parte da minha palavra de acordo com o assunto, com o que tu estás enfrentando ou com as necessidades que tu estás precisando solucionar. Então, vai atrás da palavra direcionada para aquela situação, medita nela porque ela vai te dizer como tu deves agir. E por conta disso, muitos de nós, às vezes enfrentamos certas situações e acabamos saindo sem termos uma vitória, porque no fundo, nós não olhamos para o fato de que nós temos Deus conosco. O sangue de Yeshua derramado na cruz do Calvário pagou todas as minhas dívidas. Está escrito na palavra. Nós nos tornamos uma nova criatura. Tudo se fez novo. Em Romanos 8:1 diz, agora sobre nós não há mais nenhuma condenação. Então, por que eu devo me dobrar para certas coisas do inimigo, como, por exemplo, marcas de doenças, de enfermidade, de morte, que o diabo vem colocando desde os antepassados, mas os crentes daqui para frente, porque são filhos dos que ficaram para trás, acham que eles têm que sofrer tudo aquilo, porque é hereditário. Não tem nada disso. A palavra diz que nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Sobre mim não há mais nenhuma condenação dos meus antepassados, porque eu fui tornado uma nova criatura e agora o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, nos tornou filhos do Deus vivo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E muito antes de Yeshua, de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, vir ao mundo, esse homem, que Deus vai dizer, é um homem segundo meu coração, Davi, ele chega aqui no Vale de Elá, olha para um gigante que está humilhando o exército de Deus, ele diz para o rei Saul, pode deixar que eu vou lá. Olha só, Saul teve o disparate de pegar a sua armadura, Saul devia ser muito mais alto do que Davi. Ele teve o disparate de colocar a sua armadura em Davi, Davi ficou paralisado, disse, não quero isso não, tira tudo isso aqui, pegou o seu cajado e sua funda, né? Pegou, passou ali por baixo, pegou cinco pedras
E o gigante ainda olha para ele e diz assim: tu vens com uma vara, tá pensando que eu sou o quê? E Davi olhou para ele e disse: tu afrontou foi os exércitos de Deus. E é por isso que eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu afrontaste. Eu quero chamar a sua atenção aqui para algo tremendamente do que acontece com todos nós constantemente. Quando Deus permite que você seja enfrentado pelo inimigo, Deus não está querendo, sabe, te punir, a não ser que você tenha feito algo muito terrível contra ele. Mas normalmente, no nosso dia a dia, vivendo a palavra de Deus em santidade, e você enfrenta certas situações tão difíceis, parece assim que os céus se voltaram contra nós. Não tem nada disso. O que Deus quer é que nós aprendamos a voltar a olhar de novo para toda essa situação, para toda a criação divina, como aqueles a quem Deus disse: olha, tu dominarás sobre os animais da terra, sobre as aves dos céus, tu dominarás sobre tudo. Deus entregou toda essa sua criação para que o homem governasse e dominasse. Mas desde que o Satanás conseguiu derrubar o nosso pai Adão, a primeira coisa que ele colocou no homem foi um espírito de medo. E esse espírito de medo faz com que muitos servos de Deus olhem para uma situação como se fosse um gigante, quando, na verdade, o Senhor que criou todas as coisas, inclusive o gigante, pode resolver essa situação. Quantos problemas nós enfrentamos nos dias a dia e que, ao invés de nós olharmos para esses problemas como Davi olhou para o gigante, se tu está afrontando é o Deus dos céus, não está afrontando a mim nem o exército de Israel não, tu está afrontando é o Deus dos céus. Tu tá afrontando o povo dele, então tu estás afrontando a ele. Então, quando nós olhamos para os desafios, para as pseudas guerras que nós fazemos, guerras onde não existe uma guerra, mas para as situações que nós enfrentamos, quando nós olhamos para elas confiados no Senhor, nós olhamos para aquela situação e sabemos que quem criou todas as coisas é infinitamente maior do que aquela situação, do que aquela guerra e do que aquele inimigo. O problema é que às vezes fazemos o inimigo ser muito maior do que Deus e por isso mesmo nós nos colocamos na frente deles como se fôssemos um gafanhoto. Davi chegou aqui, não foi conversar com o general X, A, B e C, ele foi lá com o rei e disse: olha, rei, não precisa o povo ficar aqui afrontado não, perturbado não, pode deixar que eu vou lá e enfrento esse cara aí. Mas você é novo, você é jovem, você não tem experiência de guerra, ele é um guerreiro experimentado. Não, mas eu vou, Deus é comigo, olha, já apareceu o urso, pegou a ovelha do meu pai, eu tomei a ovelha da boca dele, matei ele, ou depois veio um leão e eu também tomei a ovelha, matei. É o suficiente para mim dar fim nesse gigante aí. Davi olhou para esse gigante como ele olhava para aqueles animaizinhos que não eram tão fáceis de ser enfrentados, mas olhava para aqueles animaizinhos como sendo: eu pertenço ao Deus vivo. E só quem pode botar a mão em mim é o Deus vivo. Mas ninguém pode botar as mãos em mim. Então hoje, essa pequena mensagem, nessa pequena meditação que eu estou fazendo aqui no Vale de Elá, eu quero dizer para você, meu irmão em Cristo Jesus, que você, diante de tudo que você precisa enfrentar ou tem enfrentado, ou vier a enfrentar, e você não olhe para essa situação e veja a situação tão imensa, como se Deus fosse incapaz de resolvê-la, mas olhe para essa situação e veja uma excelente oportunidade que Deus nos dá
de nós colocarmos em execução a nossa fé, de tal maneira que a gente, a partir dali, nós vamos ter uma vitória e vamos adquirir experiências e vamos simplesmente usar essa experiência com muito mais autoridade para exaltar o Senhor e para que o reino dele seja plenamente resplandecido por nosso intermédio e nós possamos gerar muitos discípulos para o Senhor, para glorificar o seu nome. O nosso Ministério Internacional da Restauração em Manaus, nós sempre tivemos um culto chamado Culto da Brecha, eram 12 horas de oração, toda sexta-feira, começava às 6 horas da manhã e até às 6 da tarde. 12 horas de oração que nós orávamos pelo Brasil, pela redenção do Brasil e por uma série de outras situações que nós colocávamos diariamente. E ao mesmo tempo era incrível como no culto de meio-dia até às 2 da tarde, era incrível como quase toda sexta-feira nós tínhamos que fazer uma série de libertações. E eu doido para aprender como libertar. Numa das vezes que eu estava dirigindo o culto, e no final do culto fui ungir todos os irmãos presentes, uma senhora ficou endemoniada e eu tentei tudo que eu sabia e o que eu podia, e chegou um momento que eu fiquei sem saber o que fazer. Foi preciso vir um irmão já experimentado, disse: "Espera aí, irmão Anselmo, que eu vou te ajudar aqui, meu irmão." E aí ele me ajudou a fazer aquilo. Depois dali, eu apliquei o meu coração a buscar a Deus. Eu digo: Senhor, eu não quero mais ser nem humilhado e nem quero mais passar essa vergonha diante do inimigo. E logo adiante, um belo dia, terminou o culto da brecha, que eu que dirigia o culto da noite, que hoje é o culto do Shabat, e chegam três irmãos, entre eles um dos meus discípulos, trazendo uma menina de 12 anos, totalmente inerte dentro de um Fusca. A garota apagada, e os 3 irmãos disseram: olha, a gente fez uma libertação nela logo no início, depois o demônio pegou de novo. Quando nós tentamos fazer uma libertação, a garota simplesmente apagou. Aí eu fui lá dentro do Fusca, orei, impus as mãos, ungi a menina, fiz tudo que eu podia fazer naquela hora e a garota simplesmente não se mexia. E eu olhei para a garota e pensei assim: como é que eu vou expulsar um demônio se a garota está apagada? E fiquei pensando: mas a garota está apagada, será que o demônio está nela? Será que não está? E diante daquelas dúvidas eu disse para os 3 discípulos nossos, disse assim: vocês me aguardem aí que eu vou, não saiam daqui, eu vou ali para cima do altar e eu vou buscar a Deus, não saio daqui que eu só volto de lá para cá com Deus. Me disse: como é que eu tenho que fazer isso aqui? E junto com a garota foi a mãe da garota, que ela era deficiente, né? Ela era paraplégica, estava sentada numa cadeira lá, chorando o tempo todo. E eu fui lá chorar diante de Deus, colocar toda a situação, e Deus disse assim: volte lá e não se preocupe, porque eu já preparei a vitória para você. Mas faça a libertação na menina pela mãe, porque a mãe é que é a hospedeira do demônio. E Deus me disse como é que a mãe fazia para que a menina pudesse receber aqueles demônios. Quando eu voltei e o Espírito Santo convenceu a mãe, por meu intermédio, de que ela precisava, em primeiro lugar, entregar a vida dela a Jesus plenamente e abandonar definitivamente os terreiros de macumba. Aí quando ela entendeu isso, que ela entregou a vida dela de verdade, aí Deus foi e me disse: agora leve ela para dentro do carro e faça uma oração para ela se arrepender de ter entregue a vida dela aos demônios. Ela entregue a vida da filha para mim, porque a vida da filha não pertence a demônios. E depois de toda essa situação, aí sim eu fiz a libertação e a garota voltou à vida, se levantou cansada e nós fomos cuidar da menina. Mas você sabe quanto tempo nós levamos nisso? Mais ou menos umas 3 a 4 horas.
Eles chegaram ao final do culto do Shabat, já era quase 9 horas. Quando eu terminei de fazer tudo isso e ver a garota totalmente liberta, já era um pouco mais de meia-noite. O problema é que às vezes a gente começa a fazer algo e o pessoal, não, tá bom, deixa para lá, deixa para lá, não. Se Deus permite que algo aconteça, se Deus mandou um gigante ali, se Deus permitiu aquele gigante vir e desafiar os seus exércitos, é porque Deus queria que alguém aqui tivesse o bom senso de olhar e dizer assim, ele está afrontando os exércitos do Deus vivo, nós somos o povo de Deus. Precisou Deus trazer Davi para olhar para os gigantes assim, quem é aquele incircunciso? Esse incircunciso, ele não tem nada com Deus, ele não pertence ao Senhor, pertence a um outro Deus. Por que ele vai afrontar os exércitos do Deus vivo? E hoje eu deixo essa mensagem para você. Tudo que você está enfrentando, olhe para essa situação hoje com o olhar de príncipe do Senhor. Príncipes são moldados na batalha. Deus é contigo e tu és um vencedor, uma vencedora. Guarda isso no teu coração. Você, veja bem, você é muito mais do que vencedor. É o que está escrito a seu respeito, a meu respeito. Nós precisamos fazer valer essa escrita sobre nós, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Deus vai te dar todas as armas que tu precisa, Deus vai te dar os meios e você vai contar teus testemunhos para poder multiplicar a imagem e semelhança do Deus vivo em todos aqueles que precisam crescer na palavra de Deus, crescer no reino de Deus. Amém, meu irmão? Eu espero que essa meditação curtinha, mas bem apropriada pelo lugar em que nós estamos, aqui o Vale de Elá, lugar da batalha onde Davi derrubou aquele gigante, tirou o pescoço dele fora. Eu espero que Deus te abençoe muito, você seja muito bem sucedido em tudo quanto você vem enfrentando, porque Deus vai te fazer, você já está escrito que você já é vencedor e Deus vai te fazer ver essa vitória de uma maneira muito especial. Amém? Graça e paz, Deus te abençoe, feliz vitórias e seja muito bem sucedido em tudo quanto Deus colocar diante de você.